Olá pessoal, eu sou Fernando Vitelli, faço parte da equipe responsável pela implantação e capacitação do Sistema de Registro Eletrônico de Frequência, o CIREF, em todas as unidades do Ministério da Saúde. Esse nosso encontro está previsto uma capacitação para a mais nova funcionalidade do sistema, que é homologar espelho de ponto. Essa é uma atribuição da chefia. É para esse público que nós vamos fazer essa capacitação. Então vamos iniciar a capacitação. Aqui nós temos a tela principal. É importante que o usuário esteja logado com um perfil de chefia para tornar possível a homologação. Então vamos selecionar aqui o menu Movimentação. Eu tenho duas opções de homologar espelho. Um é espelho de ponto e o outro é espelho de escala. Por que essa diferença? Nós temos a funcionalidade de escala fixa, que são destinadas ao pessoal das áreas assistenciais, dos hospitais e Instituto do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro. Como nós estamos falando de homologar espelho de ponto, seria para aqueles servidores que estão vinculados em horário normal, ou seja, horário de diaristas. Então, marcando então, essa opção, homologar espelho de ponto, o sistema nos leva para essa tela, que é uma tela de parâmetros. Então, nós vamos aqui definir a homologação da minha equipe. Para isso, eu preciso preencher esses campos. O primeiro campo, que é a unidade organizacional, a qual eu sou o chefe ou sou o substituto. Então, eu vou selecionar aquela que eu sou o titular. Então, vou marcar aqui essa opção. Na sequência, eu tenho o ano de referência que eu preciso homologar. Então, vamos falar aqui de 2018. E o campo seguinte, nós vamos selecionar o mês. Vou pegar aqui o mês de agosto, como exemplo. Inserindo esses parâmetros, o meu próximo passo é pesquisar. Bom, para fazer a homologação, nós temos que seguir alguns critérios para que ela aconteça dentro do tempo previsto, que ela sempre será homologada até o 5º dia útil do mês subsequente. Para isso acontecer, nós temos que traçar alguns critérios. Por exemplo, na portaria 587 de 2015, que implantou o ponto eletrônico no Ministério da Saúde, em seu artigo 14, diz que é obrigação do servidor, todos os dias, verificar seu espelho de ponto, sempre olhando para o dia anterior, e havendo necessidade de justificar, que faça logo. Em seu artigo 15, diz que toda a chefia tem obrigação de verificar os espelhos de ponto de sua equipe, orientar quando o servidor estiver fora do que está estabelecido e sempre observar se existe alguma ocorrência aguardando análise. Então, precisamos estabelecer isso até o 5º dia útil de cada mês. Se todos os dias a chefia dedicar o seu tempo para fazer essa análise, eu acredito que no último dia do mês ele já esteja com toda a sua equipe, com os espelhos de ponto aptos para ser homologado. Precisa apenas esperar virar o mês, onde ele tem o prazo até o 5º dia útil para executar, ele já pode executar no primeiro dia útil, homologando os espelhos de ponto de toda a sua equipe. Ok? Ok. Aqui está o resultado da pesquisa. Observe, então, na coluna da direita, que nós temos aqui essas imagens, e cada imagem dessa tem um significado. E isso nós vamos conferir aqui no canto inferior esquerdo, onde nós temos uma legenda que diz o seguinte: nós temos a exclamação, isso indica que o servidor possui uma pendência no espelho de ponto, e essa pendência nem sempre é o servidor que não justificou. Ela pode ter sido justificada e a chefia ainda não ter analisado. Então, sempre que o chefe observar esse tipo de pendência, ele deve comunicar imediatamente ao servidor. Claro, antes ele vai clicar no nome do servidor, pois cada nome é um link que nos arremete até o espelho de ponto que acabamos de pesquisar.
tendo essa pendência, nós temos que convocar o servidor para fazer imediatamente essa justificativa, a chefia a mesma coisa, analisar, porque com essa exclamação inviabiliza o processo de homologação. Então, com certeza o chefe vai deixar isso para depois e ele vai ter que repetir todo o procedimento no universo aí de 20, 30 servidores, ele vai ter o mesmo tempo de duração para executar desse único. A figura verdinha, esse tique verde, nós temos na legenda, indica que o espelho de ponto foi homologado. Então esse aí não precisa fazer nada. Acima nós temos outra situação. Aqui nós temos um sinal de alerta. Esse triângulo indica que o mês anterior desse servidor, não foi homologado. E isso é pré-requisito para que esse mês pesquisado seja homologado. O mês anterior tem que estar homologado, porque o mês que está sendo homologado, ele trabalha com o resultado do mês anterior. Então, qualquer saldo que tenha, positivo ou negativo, ele tem que ser transportado para o mês seguinte, para que a gente possa executar a homologação. Essa outra figura diz quais são os servidores que estão aptos para ser homologados, ou seja, os servidores que não possuem nenhum tipo de pendência. Então, eu tenho aqui, eu posso marcar alternadamente o servidor, clicando sobre o checkbox, aqui, ou posso vir aqui, nessa faixa, fazer um único clique e selecionar todos os servidores que estão com os espelhos de ponto aptos para ser homologados. Feito isso, eu venho para o botão homologar, está aqui embaixo. Na hora que eu clicar, eu estou, nesse momento, executando o processo de homologação. Aí é aguardar o fim do processo. Ok, fim do processo. Aqui fica para vocês o nosso agradecimento pela atenção e o contato da equipe. Tendo dúvida, estamos à disposição de vocês para esclarecer.